Boa noite, todo mundo que está entrando aí. Boa noite, Nilmar, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Como foi a semana aí de feriado? Eu trabalhei, né? Segunda, né? Trabalhei bastante. Obrigada aí, o pessoal está dando retorno. A gente estava lá em Belém, um congresso lindo em Belém, de Congresso Internacional de Ortodontia da Amazônia, foi maravilhoso. A Adriana Lira, que está aí, Ortodontia em Evidência, estava lá. Palestras maravilhosas, Davi Normando, Mayra Seixas, foi muito legal. Que E legal. agora o Eronci, o presidente do Congresso, está aí. Obrigada, Eronci, que você está aqui. Gente, nós estamos aqui hoje à noite, primeiro para tirar as dúvidas que vocês tiverem aí do curso OrtoKids, podem mandar as perguntas aí, que o Neomar vai fazendo as perguntas para a gente aí responder. Você vai dando uma olhada aí na caixinha de perguntas, tá, Nilmar? Acho que pode Olha, deixar os comentários abertos. E o que eu montei hoje aqui para apresentar para vocês foi um pequeno spoiler. Minhas filhas me ensinaram agora o que é spoiler. Um briefing, um resumo do nosso curso OrtoKids. Então vamos lá, o que é o curso OrtoKids? O curso OrtoKids é um curso voltado para ortodontistas de qualquer nível de formação, dos menos experientes aos mais experientes, e odontopediatras que tenham intenção de fazer ortodontia interceptativa. E qual é a nossa intenção nesse curso? Dar um embasamento científico baseado nas evidências que a gente tem da literatura para o tratamento de crianças e adolescentes pela ortodontia. Consideramos que esse curso aí é fundamental para a saúde, né? Para a prática clínica voltada para a saúde odontológica, ortodôntica de crianças e adolescentes. E uma das coisas que a gente prima nesse curso é evitar o sobretratamento ortodôntico de crianças e adolescentes. Então, a gente tem muita preocupação de passar o que tem hoje de evidência na literatura para evitar que ver crianças de 2, 3, 4 anos de aparelhos, né? 4 anos de idade já usando aparelhos, como às vezes a gente vê, ou crianças que ficam com aparelhos por 10 anos. Essa não é a intenção de nenhum ortodontista ou odontopediatra que faça uma prática baseada em evidência. Né? O nosso grande mestre da ortointerceptativa, professor Omar Gabriel, ele tinha um mantra, vou copiar aqui a Adriana Lira, que ele tinha um mantra, né? Tem um mantra que ele falava para nós em sala de aula: na dúvida, em criança, não faça. Na dúvida, espere, porque a natureza, o crescimento vai te mostrar o que fazer, tá? Então, o curso OrtoKids, ele tem 6 módulos. Vou falar os módulos. Módulo 1, crescimento crânio-facial. Módulo 2, diagnóstico e tratamento do padrão 1. Módulo 3, padrão 2. Módulo 4 do padrão 3. Módulo 5, face longa e face curta. E o módulo 6, o tratamento de caninos impactados, né? De dentes impactados, principalmente os caninos. E cada um desses módulos são divididos em 6 aulas. E o aluno pode assistir por 1 ano. Então, você pode, adquirindo o curso hoje, você pode assistir e reassistir as aulas que estão gravadas por 12 meses, tá? Além disso, a gente vai ter encontros mensais, mensais. ao vivo por uma reunião de Zoom, né? Para tirar todas as dúvidas dos alunos. Mas vamos lá, não estou aqui para fazer, para ficar só nesse blababá. Como eu disse, eu aprendi agora o que é spoiler, então vamos dar o spoiler do curso. Então, Nilmar, você sabe, né? Se deixar, eu falo, né? Então você pode ir me interrompendo. Pode Então falar. vamos lá, gente. A minha intenção aqui é mostrar para vocês quais são os aparelhos e qual é a nossa filosofia de tratamento, principalmente nos pacientes, crianças e adolescentes. Então, a gente sempre começa o diagnóstico desses pacientes pela análise facial,
tá? Da mesma forma que no adulto, o diagnóstico não começa pelos dentes. 70% dos nossos pacientes têm más oclusões em função de um desequilíbrio de crescimento entre maxila e mandíbula. Portanto, nós temos que começar na face, entender como esses ossos estão crescendo, para aí passar para a avaliação oclusal, a avaliação cefalométrica, que confirma a nossa percepção de característica facial, e definir um plano de tratamento que esteja adequado para a solução da maloclusão, mas principalmente no paciente em crescimento, em devolver esse paciente para o mais próximo possível de um crescimento equilibrado. Né? Então, se nós temos um paciente padrão 1, que é essa primeira paciente aqui na foto, ó, e essa primeira que eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui pequenininho, essa paciente, a maloclusão que ela vai ter vai ser principalmente dentária, ou no máximo uma atresia maxilar, porque a maxila está bem relacionada com a mandíbula. Só que o paciente padrão 2, que tem a mandíbula pequena, padrão 3, que tem a maxila pequena ou a mandíbula grande, nós queremos tratá-los de forma que eles possam crescer o mais equilibrados possível, mais próximo do crescimento do padrão 1. Então, nós não vamos tratar só os dentes, nós vamos usar abordagens ortopédicas mecânicas, funcionais, para trazer esse paciente para um padrão de crescimento equilibrado. Então, eu disse, esse aqui é o paciente que tem a face equilibrada, esse tem erros esqueléticos no sentido sagital ou antero-posterior, e o face longa e o face curta tem erros esqueléticos verticais. São pacientes que precisam de um controle de um crescimento vertical, né? Da melhor forma possível. É claro que a genética é imperativa, mas a gente vai trabalhar devolvendo o máximo possível um padrão de crescimento equilibrado para esses pacientes, tá? E aí eu rendo as minhas homenagens aqui ao professor Leopoldino Capelosa, que nos colocou que se a gente tem que conhecer o padrão de crescimento, porque ele é o fator etiológico primário da maioria das más oclusões, né? E a partir do padrão é que a gente vai determinar a diretriz de tratamento, o tipo de tratamento que nós vamos fazer, né? Então, a gente avalia a face de frente, perfil, sorriso, avalia a teleradiografia de perfil, que tem características diferentes no padrão 1, que tem a face equilibrada, no padrão 2, que tem ou uma mandíbula pequena e ou uma maxila grande, e no padrão 3, que tem uma maxila pequena e uma mandíbula grande. E a teleradiografia, que por muito tempo norteou o diagnóstico, o plano de tratamento ortodôntico, hoje ela é considerada um instrumento diagnóstico auxiliar. Ela ajuda no diagnóstico, na definição do diagnóstico, do plano de tratamento. Pelas sobreposições de pacientes em crescimento, ajuda a avaliar os resultados da nossa mecânica também. O perfil, a inclinação do perfil mole dos pacientes padrão 1, 2, 3 é diferente. O paciente padrão 2 tem um perfil muito convexo, o paciente padrão 3 tem um perfil mais côncavo, e isso confirma a nossa impressão diagnóstica na face. Na hora que quiser interromper, Nilmar, fique à vontade. Então, é legal o que você está explicando, e para o pessoal que quer fazer o curso, o interessante é você identificar isso precocemente e saber exatamente quando a gente vai fazer a intervenção. Quando que é melhor, qual a melhor época. E nessa época, que aparelho a gente vai usar? É lógico que numa live que nem essa aqui não dá para dar tudo isso, né? Mas o interessante é entender que isso tudo que você está falando é o que a gente vai explicar no curso de forma bem didática e detalhada. Detalhado, isso é libertador para a gente, né? Porque a gente podendo Você trabalha com previsibilidade, né? Com prognóstico previsível. Isso é muito importante. Isso te dá base também, que é importante, é como conversar isso com os pais, né? Por que a gente vai colocar o tratamento agora e por que a gente vai esperar num certo momento, né?
E aí, dando continuidade, a tele do face longa e face curta. No face longa à esquerda, aí a gente vê um excesso vertical, e no face curto, uma deficiência vertical. E todos eles, por exemplo, eu posso ter um paciente classe 2, padrão 2, classe 2, face longa, classe 2, face curta, e os tratamentos são completamente diferentes, né? Então, é muito importante a gente conhecer as características de normalidade da dentição decídua, como que a dentição decídua ela se desenvolve normalmente, né? Aqui no nosso curso a gente vai indicar a intervenção ortodôntica normalmente a partir dos 5 anos de idade, quando a criança e a família tiverem maturidade para receber essa intervenção, né? Então, muitas vezes, com 5 anos, esse paciente vai ter todos os dentes de leite na boca, uma dentição decídua, e uma das situações que vem nessa época é na mordida cruzada posterior, por exemplo, né? Então, algumas vezes esse paciente, ou numa mordida aberta, com sucção de dedo e chupeta, que os pais já tentaram tirar de outra forma. Depois da dentição descida, nós temos que conhecer as características de normalidade na dentição mista, tudo isso tem no nosso curso. O que acontece no primeiro período transitório, no período intertransitório e no segundo período transitório, e o que tratar em cada uma dessas fases. Aqui uma panorâmica de um paciente no final do período intertransitório, ou início do segundo período transitório, né? Porque o dente 8,3 aqui já esfoliou. Tá. E é muito importante nessa época avaliar a direção de crescimento, a simetria de evolução dos caninos, identificar uma sobreposição de coroa do canino sobre a raiz do lateral, demanda algumas vezes, algum tipo de intervenção. Então é importante a gente conhecer o normal para identificar características de anormalidade, né? Então, isso também é abordado no curso. E que nós tratamos do paciente padrão 1? Nós vamos tratar atresias de maxila com ou sem mordida cruzada posterior. Aqui chamando a atenção que, às vezes, a atresia da maxila sem mordida cruzada tem indicação de expansão para ganhar espaço no arco, para erupção de dentes permanentes ou para melhorar o padrão respiratório do paciente, porque é uma maxila atrésica que compromete o padrão respiratório. Nós vamos tratar o apinhamento primário definitivo, transitório não. Tem apinhamentos primários que se resolvem espontaneamente, outros não. E aí vocês precisam saber qual é o primário, transitório, definitivo. E as mordidas abertas anteriores também são tratadas na dentição mista, normalmente, no paciente padrão 1. E aí nós temos um arsenal terapêutico enorme, né, de aparelhos. Para corrigir a mordida cruzada, nós temos um quadriélix, que faz uma expansão dentro alveolar. Temos o Hirax ou o RAS, que fazem uma expansão com uma ancoragem, esse dento muco suportada, este dento suportada, mas os dois têm uma intenção de fazer uma disjunção ortopédica, um ganho, uma separação da sutura palatina mediana. Em alguns pacientes vamos fazer nivelamentos localizados, rápidos, com aparelho fixo. A gente chama nivelamento 4x2 ou 6x2. Importante vocês saberem também quando agir. Nós vamos ter as grades palatinas fixas e móveis para mordida aberta. A placa lábio-ativa ou expansor inferior, também que pode ser removível, como está aqui, ou fixo. Ou seja, a gente tem um arsenal terapêutico importante, grande, que é fundamental a gente saber qual usar em determinada situação, né? Os tratamentos têm que ser todos individualizados. E essa base aí, ela vem do diagnóstico. Então, falando da expansão, no nosso curso a gente fala da expansão lenta, ou dento alveolar, que está indicada quando eu tenho dentes com inclinação lingual e eu só quero corrigir a inclinação dentária. Você pode usar um aparelho removível com expansor,
pode usar um quadrihélice, pode usar um alinhador, desde que você tenha uma indicação de expansão dentária. Você pode fazer uma disjunção, que vai ser com o Hirax ou com o RAS, que a nossa intenção é separar a sutura palatina mediana, como eu disse, fazer uma expansão esquelética, uma disjunção, e isso tem uma repercussão positiva no aspecto respiratório do paciente, e muitas vezes está indicada para isso, ou em pacientes um pouco mais velhos, adolescentes, por exemplo, a gente pode precisar de uma, ou que eu não tenho ancoragem dentária suficiente. Então, Nilmar, por exemplo, paciente de 8 anos de idade, que teria uma perda indicação de um precoce, né? Virax ou RAS, eu tive que colocar um disjuntor com ancoragem esquelética, eu pus um Hirax híbrido com 2 mini implantes, porque eu só tinha os primeiros molares permanentes de ancoragem. E eu precisava fazer uma disjunção nesse paciente. Então, mesmo em pacientes mais jovens, em algumas situações, a gente tem indicação da ancoragem esquelética. Eu Tá? também já tive que fazer dessa forma, um paciente de 7, 8 anos que teve perda precoce, né? E já está sem dente de ancoragem, é muito comum a gente acabar tendo que utilizar isso de forma precoce. Lógico que não é a primeira escolha, né? Mas... Na verdade, é quando a gente não tem alternativa, né? É. E alguns estudos apontam também que a disjunção, como está mostrado nesse esquema com ancoragem esquelética, ela é mais paralela na região nasal e bucal, e ao invés da disjunção sem ancoragem, que ela tem um formato de V, né? Abre mais na boca do que na base nasal. E muitas vezes para os pacientes que têm apneia, né? Que foram assuntos das nossas últimas lives aí, ou que tenham problemas respiratórios graves, crônicos, muitas vezes a adjunção com ancoragem esquelética vai trazer uma repercussão mais favorável para esse paciente na questão respiratória, né? Uma vez que ela abre no assoalho nasal, a mesma quantidade que ela abre aqui na região bucal, né? Então é importante isso. Um efeito na qualidade de vida, né? Exatamente. No nosso curso, nós vamos ensinar como ativar os aparelhos, o quadrihelix, por exemplo. A grade fixa vai estar indicada para pacientes que, por exemplo, têm mordida aberta com sucção digital ou com interposição lingual. Então, também vamos indicar quando colocar e como realizar a moldagem para instalação de uma grade palatina fixa e quando ela pode ser substituída por uma removível. Porque na mordida aberta, com muita frequência, nós temos uma interposição lingual primária ou secundária, que deve ser tratada pela fono. Então, algumas vezes, o paciente começa com a grade fixa, fica com ela de 8 a 12 meses, até fechar a mordida, e depois substituímos por um escudo ou uma grade móvel, para que ele possa trabalhar na fono a interposição de língua, por exemplo, né? Então, para a fono ter condição de trabalhar satisfatoriamente. Então, em algumas situações, a gente vai substituir pela grade removível. Em relação ao paciente padrão 2, quem ele é? Ele é o paciente que tem a mandíbula pequena, em 90% dos casos, e ou a maxila grande. E aqui um dado muito importante para vocês. Só 10% dos pacientes padrão 2 têm excesso maxilar puro. 90% tem mandíbula envolvida. 70% só a mandíbula e 20% maxila e mandíbula, ou seja, maxila grande e mandíbula pequena. Esse dado que eu passei para vocês, gente, é fundamental, porque ele define qual é a abordagem mais indicada para o padrão 2, classe 2, deficiente mandibular. É o estímulo de crescimento mandibular. Então, a ortopedia funcional dos maxilares, estimulando o crescimento mandibular, vai estar muito indicada para esses pacientes que apresentam a mandíbula pequena. Como o Nilmar falou, a gente ensina a época ideal de intervenção, né? Porque nós sabemos
que o surto de crescimento mandibular, ele coincide com o surto de crescimento puberal, com o estirão de crescimento. Então, normalmente, a gente indica essa terapia de ortopedia funcional na época quando a criança está naquela curva ascendente de crescimento puberal. E aí a radiografia carpal nos ajuda nisso, porque ela, com o aparecimento do sesamoide, o tamanho, né, a epífise em relação à diáfise aqui no dedo médio fica um pouco maior. Isso indica que esse paciente está no surto de crescimento e que está na época de usar um aparelho ortopédico funcional, tá? Então, isso tudo nós vamos estudar e mostrar para vocês qual é a base científica para a gente usar os aparelhos ortopédicos. Dificilmente a gente consegue que o paciente, ou não consegue que ele tenha um crescimento além do padrão geneticamente determinado para ele, mas o que a gente quer é que esse paciente tenha o máximo de crescimento definido, né, que o padrão dele permita que ele tenha, tirando os fatores desfavoráveis, né? Então, esse aparelho ele desloca a mandíbula para frente, para baixo, estimulando o crescimento para cima e para trás. Os aparelhos que nós mais usamos no curso são o Bionator. Eu uso bastante o Clamit no consultório, principalmente pacientes mais horizontais. Então, a gente tem o Bionator, o Clamit. Desvantagem são aparelhos removíveis. Então, a gente depende da colaboração do paciente. E nós vamos ensinar para vocês também quando desgastar o Bionator, quando não desgastar o Bionator. Por exemplo, isso é fundamental. Em que situações eu vou desgastar o Bionator, em que situações eu não vou desgastar o Bionator, né? E aqui um paciente, por exemplo, com Bionator em boca, né? Ele apresenta, ele é um aparelho onde a arcada inferior é obrigada a morder numa posição de avanço, da mesma forma que o Frankel, o Clamit. E se o paciente é colaborador, a gente pode ter um excelente resultado. Agora, muitos pacientes adolescentes ou, né, nessa fase de surto de crescimento puberal, eles não vão usar o Bionator o número de horas suficientes. E aí a gente tem um outro aparelho, que é o Herbst, que é uma ortopedia fixa, mecânica. Na verdade, ele tem a mesma função do Bionator. Ele obriga a mandíbula a se posicionar anteriormente, né, com esses dispositivos mecânicos aqui representados, de forma que o paciente não consegue levar o queixo para trás. E como ele é fixo, a gente já extingue o problema da colaboração, né? A literatura mostra muito bons resultados com o Herbst, e quando comparado com o ortopédico, mas aí tem que lembrar que ele é um aparelho fixo, né? Enquanto o ortopédico funcional, o Bionator, é um aparelho removível. Alguma observação aí, Niomar, do padrão 2? Sim, o pessoal pergunta que vantagem a gente teria de tratar o padrão 2 nessa fase de crescimento, com aparelho ortopédico funcional, por exemplo, ou com Herbst, comparado a gente tratar isso mais tardiamente com, por exemplo, com APM. Tá, tem vantagem sim, tá, pessoal? Quando a gente usa o Herbst ou o Bionator nessa fase de crescimento, nós sabemos que teremos efeitos dentários, nós sabemos que teremos uma inclinação vestibular do incisivo inferior, mas nós queremos, então, nós sabemos, quando eu trago a mandíbula para frente, lógico que nem tudo vai ser crescimento mandibular, eu vou ter verticalização do incisivo superior, inclinação para vestibular do incisivo inferior, mas o nosso foco é o crescimento mandibular, é dar a esse paciente o máximo de mandíbula que a genética dele permita que ele tenha. Eu sempre explico para os pais assim, olha, se você vai levar o seu filho no endocrinologista, porque ele está muito pequenininho, o endócrino vai falar, olha, nós vamos dar um hormônio todo dia, ele vai ter que dormir cedo, se alimentar bem, fazer esporte, mas ele vai chegar no máximo na altura X. Se tem um pai de 1,70 m, a mãe de 1,50 m, ele vai, se é uma menina, vai com muito sucesso chegar em 1,60 m, não vai ter nunca 1,70 m, né? E aí a mandíbula é a mesma coisa, é o limite genético.
A gente põe o aparelho ortopédico mecânico ou funcional, Herbst ou Bionato, para ter o máximo de mandíbula que a genética permite que a criança tenha. Mas nós tiramos, por exemplo, os fatores ambientais negativos. Por exemplo, a interposição de lábio. Que uma criança que fica assim, interpondo o lábio, respirando pela boca, a mandíbula dela não vai ter o máximo de expressão de crescimento que pode ter. Enquanto que, se eu aguardo e opto por fazer toda essa correção lá depois do surto de crescimento com aparelhos fixos e APM, eu posso, né, se o paciente tiver crescimento e eu uso um APM, eu posso ter um pequeno crescimento mandibular, mas o foco é a compensação dentária. Então, muda o foco. Se eu vou usar o Bionato ou o Herbst, no pico de crescimento puberal, meu foco é o crescimento mandibular, como consequência, eu vou ter inclinação dentária. Se eu espero passar o surto e uso aparelho fixo e APM, meu foco já é a compensação dentária e eu posso até, se o paciente tiver algum crescimento ainda, ter uma repercussão no crescimento, mas essa não é a nossa prioridade, se essa é a opção, tá? Mais alguma pergunta aí? Fora que muitas vezes tem sobremordida e quando a gente faz o ortopédico, a gente tem um ganho vertical que é muito interessante e muito difícil de tratar numa fase posterior também, né? Exatamente. Você aproveita e corrige a mordida profunda. Por isso que tem um slide aqui específico falando dos desgastes do Bionato. Porque a gente aproveita o aparelho, desgastando esse aparelho, que é esse slide aqui, né? Que algumas situações a gente desgasta, outras não, tem a época correta de desgaste para corrigir a sobremordida, né? Então, é bem lembrado, Nilmar. Além disso, a gente tem a vantagem de precocemente corrigir a mordida profunda. E outro fator importante, né, gente, do paciente classe 2, que eu já ia esquecendo de falar, é principalmente o paciente que tem protrusão dentária superior, o risco aumentado que esse paciente tem de trauma de incisivos. Então, às vezes, a gente até antecipa o uso de um Herbst, antecipa uma ortopedia ou faz o nivelamento 4x2 para tirar esse incisivo superior de uma situação de trauma, né? A porcentagem de trauma de pacientes que têm classe 2 com protrusão dentária superior é significativamente maior do que dos pacientes que não têm protrusão dentária. Então, a gente tem que ficar atento para esse fator e, às vezes, até antecipar, colocar um Herbst mais precoce, um Bionato mais precoce, para tirar esse paciente de uma situação de risco, né? E é porque o risco aparece lá na adolescência, né? É piscina, é um monte de atividade. Exatamente. Com vivos bem expostos, né? Mais alguma pergunta aí do padrão 2, gente? Eu posso pular para o 3. Se me deixar falando, o Nilmar já me conhece, eu não paro de falar. Por enquanto é isso. Pode continuar. Podem continuar fazendo as perguntas aí, tá bom? A gente adora. Então vamos lá. Agora o protocolo do padrão 3. O protocolo do padrão 3, gente, é o mais menos contraditório na literatura. A literatura é muito bem definida em relação ao protocolo de tratamento do padrão 3. Quem é o paciente padrão 3? É o que tem uma maxila pequena e ou uma mandíbula grande. Ainda bem que a maioria tem problema na maxila, o que é muito bom para nós, porque os que têm a mandíbula grande, que a gente chama de prognatas, são pacientes com muito mais chance de chegar na cirurgia ortognática no futuro, né? E o tratamento interceptivo precoce do padrão 3 é muito bem definido, né? Alguns estudos datam lá de 1980, 1970, a introdução da máscara facial, mas quem divulgou essa técnica no Brasil foram principalmente o professor Omar Gabriel, o professor Dino Capelosa, o uso do RASE da máscara, ou Hirax máscara, como vocês preferirem, em pacientes a partir dos 5 anos de idade, independente se ele é deficiente maxilar ou prognata. Então, entre 5 e 10 anos de idade, não se tem muita dúvida do que fazer com o paciente padrão 3. Chegou no seu consultório com 5, 6, 7 anos, padrão 3, expansão rápida da maxila, tração reversa da maxila, buscando de preferência uma sobrecorreção. Então, muitos alunos me perguntam assim, Silvia, como é que eu sei que está na hora de tirar a máscara?
Quando eu sei que está na hora de parar o tratamento? Quando você tiver 4 milímetros de sobrecorreção. Ai, nossa, mas 4 milímetros ele não vai ficar classe 2? Tomara que fique, porque essa mandíbula vai crescer no surto de crescimento puberal e ele vai perder esse excesso de mandíbula, tá? Então, é um tratamento muito bem definido, aí os dois autores que mais divulgaram essa técnica no Brasil. Após 5 anos de idade, quando a criança e a família tiverem maturidade, porque tem um aparelho externo que depende de colaboração, vai estar indicado raso e máscara, independente se é deficiente maxilar ou prognatismo mandibular, e o prognóstico é sempre duvidoso. Lógico que, quanto mais deficiente maxilar e menos prognata, melhor o prognóstico. Quanto mais prognata, pior o prognóstico, mas nós não vamos deixar de tratar precocemente esse paciente, né? Para que ele passe pela adolescência numa condição mais favorável de estética, de qualidade de vida, de oclusão, e porque é a chance que nós temos de tirar ele de uma cirurgia futura, né? Então, esses pacientes, eles... só que, infelizmente, nem sempre eles chegam no nosso consultório entre 5 e 10 anos. Aí, alguns autores, como vocês estão vendo aí, Benedict Wilmes, Fernando Manhães, Hugo de Klerk, desenvolveram tecnologias, né, outros tipos de tratamento com ancoragem esquelética para o tratamento tardio do padrão 3. Então, nós temos uma aula bem extensa sobre o padrão 3 no nosso curso, onde a gente aborda todos esses tratamentos, né? Quando agir só raso e máscara? Quando eu vou incluir as placas do de Klerk, quais as vantagens? Quando eu vou usar os elásticos em mini implantes e no Hirax híbrido, por exemplo, no protocolo do Benedict Wilmes ou do Manhães, que agora a Dani Garibe chama de MAMP, né? Esse protocolo aí do Benedict Wilmes. Então, nós vamos explicar, né, direitinho como funciona isso tudo. Como você instala uma máscara facial, qual é a direção correta de tração da máscara facial. É uma mecânica pesada que nós vamos colocar o máximo de força que o paciente aguentar, né? Muitas vezes o nosso limite é essa máscara causar injúrias aqui, né, no queixinho do paciente. E aí nós não conseguimos ir além desses 500 gramas. E a máscara depende, igual eu falei, a criança e a família tem que ter maturidade, porque essa máscara precisa ser usada eu falo 18 horas por dia para os meus pacientes. Aí com desconto eu sei que eles vão dar, eles usam 12, 14 horas, né? Todo o tempo de dormir e o máximo de tempo que tiver em casa. E a duração está aqui em média 6 meses, mas é até a sobrecorreção de 4 milímetros. Não deixem de sobrecorrigir, porque nós vamos perder resultado. O crescimento rouba esse resultado da gente, tá? Aqui uma mocinha com essa mecânica de raso e máscara, que nessa idade de 5 a 10 anos a gente costuma ter uma excelente colaboração e conseguir o trespasse que a gente quer. Né? Lembrando que da mesma forma que eu falei do Bionatur, os efeitos não são só ortopédicos, né? A literatura mais recente fala que com a máscara a gente melhora o trespasse horizontal na média 3 milímetros, melhora o AMB em média 4 graus, né? No paciente de 5, 6 anos de idade que colabora, mas tem também o efeito dentário, vai inclinar o incisivo superior para vestibular e verticalizar o incisivo inferior. E aí, contando com isso também, maior a necessidade de sobrecorreção, tá? E além disso, nós temos a mesialização dos molares superiores. Aí, uma outra situação, Nilmar, onde a ancoragem esquelética pode ser importante. Porque se eu tenho um canino apinhado e eu vou usar, por exemplo, uma máscara facial, eu sei que a mesialização de molares é significativa e compromete o apinhamento de caninos. Então, pode ser necessária a ancoragem esquelética antes dos 10 anos, por exemplo, para limitar esse movimento mesial de molares, né? Isso, mas mesmo que a gente não vá usar mini implantes na mandíbula, na arcada inferior. Isso. E aí a gente acaba então, como tendo eu que... falei...
Pode falar. Desculpa. Utilizar dessa forma para não perder o espaço do canino, mesmo que a gente não vá trabalhar no inferior ainda, né? Exatamente. E o interceptativo tardio, por exemplo, eu vou dar aqui uma das situações onde a gente usou o MAMP, foi um Hirax híbrido na arcada superior, mini implantes com elástico na arcada inferior, aqui o elástico sendo usado de uma forma indireta. Confesso que agora eu uso esse elástico mais de uma forma direta, né? Aqui o Nilmar não deixava eu confiar no mini implante, agora eu confio mais no mini implante, né, Nilmar? Depois que comecei a usar direto os elásticos no mini implante, eu não perdi esses mini implantes aí. Então a gente que às vezes a também gente tem coloca resultados excelentes. mais distalmente, igual tá aí, né? E aí fica muito curto o elástico, né? Exatamente. Alguma pergunta aí do padrão Tem. 3, Nilmar? Do padrão 3, por enquanto não, mas o Felipe deixou aqui nas perguntas, sabe o nosso Pois não, Felipe. amigo lá de Ouro Branco, né? Ei, Felipe, boa noite. Ele colocou aqui no padrão 1 com apiamento, a extração seriada ainda é uma opção? Olha, Felipe, um dos fatores, se é padrão 1, se tem um apinhamento muito significativo, tem outros fatores que você vai ter que considerar. Por exemplo, o vertical. Pacientes que sejam mais horizontais, mais braquifaciais, você tem mais liberdade de ganhar espaço. Então, você vai poder fazer grandes disjunções, protrusões, distalizações. Se esse paciente tiver uma sobremordida mínima, se for um paciente mais dólico facial, tem mais chance, isso aí é um aspecto, tá? Que é o vertical que é importante. Tem mais chance de você cair na extração seriada. Porque se ele é vertical, por exemplo, padrão undólico, se é um paciente com selamento labial no limite, é um paciente com uma sobremordida mínima, se você disjuntar, distalizar, protruir, você vai abrir a mordida desse paciente. Então, tem outros fatores que têm que ser considerados. Um deles é o tipo facial, a sobremordida do paciente, né? Normalmente um relacionado com o outro. E, óbvio, a magnitude do apinhamento. Sim, se a sua pergunta é, extração seriada ainda é usada? Mas ela tem indicações muito específicas, principalmente pacientes que eu tenho limitações de ganhos transversais, de protruir, de distalizar por causa do vertical, tá? Quer complementar aí a minha resposta, Nilmar? Normalmente são essas situações e às vezes não há uma extração seriada de todos os 4 premolares, né? Às vezes a gente faz só, acontece de eu fazer só na maxila, por exemplo, né? Isso. É. Por um canino que está ficando impactado, um paciente que a gente não vai distalizar porque é muito vertical. Então, como eu disse para você, gente, aqui é uma aulinha spoiler do nosso curso, tá? A maioria dos slides que vocês estão vendo aqui são os slides do curso mesmo. E eu estou fazendo um resumão aí sobre o que a gente dá no curso, nos tratamentos do padrão 1, 2, 3, face longa e face curta. Além disso, nós temos crescimento crânio-facial, que é uma aula maravilhosa da professora Renata Fornazari, e caninos impactados, que é outra aula maravilhosa da professora Renata Fornazari também, tá? Então, vai o nosso spoiler. O paciente face longa, né? Um paciente face longa, eu confesso que é o que a gente se sente talvez mais desconfortável na interceptativa, né? Porque é um paciente que a gente sabe que vai piorar muito na adolescência, é igual o prognata. Mas nós temos alguns recursos. O que é importante no face longa? Fazer um diagnóstico diferencial. Nós temos 2 tipos de padrão face longa. Nós temos o paciente com crescimento horizontal de côndilo, que é aquele paciente com terço inferior muito aumentado, rotado, geralmente o terço médio normal, e temos o paciente com rotação anti-horária de plano palatino. O AFAI dele não é tão aumentado, mas a altura facial média tende a ser encurtada. Aquele paciente assim, ó, fiquei linda, assim, igual um coelhinho. Né? O terço médio encurtado. Então, esses pacientes devem ser tratados de forma diferente, tá? O que é importante vocês saberem do face longa? 70% deles são classe 2. E isso dá uma confusão danada. Porque quando eu falo
classe 2 esquelética é um grupão que reúne muita gente muito diferente, né? O paciente padrão 2, ele tem maxila grande ou mandíbula pequena, mas tem o vertical normal. Se eu trouxer a maxila para trás e ou a mandíbula para frente, fica tudo bacana. O paciente face longa, ele geralmente não tem a mandíbula pequena. A mandíbula dele está para trás porque está rotada. Então, ela faz esse eixo aqui, vai para baixo e para trás. E por isso ele fica classe 2, tá? Então, é uma consequência da rotação mandibular. Esse paciente aqui é um artigo que a primeira autora é a Juliana, minha irmã, eu também participei do artigo, teve oportunidade de publicar esse artigo algum tempo atrás, mostrando o tratamento do padrão 2, né, da classe 2 no paciente, do padrão 2, desculpem, da classe 2 no paciente face longa, assimétrico. Apesar dessa atresia de maxila, a gente optou por não fazer disjunção, para não piorar o vertical. O paciente foi tratado com Turo modificado. Observem que ele tem uma grande rotação anti-horária do plano palatino. Então, tudo começa por esse diagnóstico. Aí, ele não tem uma deformidade tão grande mandibular, tem uma importante rotação anti-horária do plano palatino. O face longa é um paciente respirador oral. Ele precisa ir para o otorrino sempre, desobstruir vias aéreas para conseguir respirar pelo nariz. E esse paciente especificamente usou um aparelho de Turo, que foi fazendo uma expansão lenta daquela arcada, na medida que corrigia a inclinação do plano palatino, né? Como é um spoiler, eu não coloquei o resultado final aí, que corrigia a inclinação do plano palatino, a classe 2 e a atresia. Então, esse paciente fez toda a interceptativa dele com o Turo. Já se esse paciente tem crescimento horizontal de côndilo, essa paciente tem um pouquinho de rotação anti-horária de plano palatino, mas ela tem uma maior deformidade na mandíbula. Observem que a mandíbula dela não é pequena, ela é grande, mas está rotada. De novo, vai para o otorrino, vai fazer a desobstrução de vias aéreas. Essa paciente, se esses pacientes são classe 2, eu corrijo a classe 2 com o Turo, e eu vou mostrar isso detalhadamente na aula para vocês, tá? Então, a classe 2 é corrigida com o Turo. No caso dela, nós temos uma expansão lenta com quadrieles. Ela usou o aparelho de Turo e PLA. E posteriormente, né? Aqui é outro paciente, desculpa. E posteriormente, o controle da rotação mandibular foi feito com Bionato fechado. Esse é um aparelho que eu gosto muito de usar em face longa. Tem um resultado muito satisfatório. É um aparelho de uso noturno, de longo prazo. Ele obriga o paciente a respirar pelo nariz. E com isso o paciente tem que ficar de lábio fechado, respirando pelo nariz. Com isso ele vai ter uma melhor, né, uma menor rotação mandibular durante o crescimento, tá? Então, quais os aparelhos que nós vamos mais indicar para face longa? Eu estou mostrando os dois aqui. O Turo, para correção da classe 2, rotação anti-horária de plano palatino, e o Bionato fechado para o crescimento horizontal de côndilo. Particularmente, eu não gosto de fazer o Bionato fechado com avanço, tá? Porque o paciente fica muito vertical, piora muito. Então, eu corrijo a classe 2 com o Turo e depois eu coloco o Bionato fechado como contenção da correção da classe 2 e para controlar a rotação mandibular, tá? Dúvidas aí da face longa, Nilmar? Por enquanto, deixa eu só ver nos comentários. Acho que o povo está entendendo tudo, né? Não está ficando com dúvida nenhuma. Vocês vão entender tudo quando comprarem o curso lá. O nosso curso está na plataforma Hotmart, tá? Então, lembrem que vocês podem assistir todas as aulas por 1 ano e tirar as dúvidas no grupo de WhatsApp, na nossa mentoria, que é feita ao vivo, né, uma vez por mês, tá? Durante os 12 meses aí que vocês vão poder assistir o curso. Então, aí para terminar, já que está todo mundo entendendo tudo, o face curta. Quem é o face curta é o paciente contrário do face longa. É muito engraçado que eu dou aula de padrão na especialização e eu falo com os alunos assim, ó, vocês estudam padrão 1 muito bem,
O 2 e o 3, um é o contrário do outro, o longo e o curto, um é o contrário do outro, né? Então, quem é o paciente de face curta? É o que tem o terço médio reduzido, selamento labial compressivo, sobra lábio nesse paciente, tá? E ele não expõe dente incisivo na fala, em repouso, no sorriso. A gente vai caindo a exposição de dentes com o passar dos anos, né? Então, eu mostrava muito mais dente antes. E agora vou mostrando menos, porque estou ficando velha. Agora, o paciente face curta, ele mostra pouco dente jovem, já adolescente ele mostra pouco incisivo superior. E aí, qual é a regra de tratamento em face curta? Disjuntar, expandir, protruir. Então, Felipe, continuando na sua resposta lá da extração seriada, muito pouca chance de você fazer uma extração seriada no face curta. Porque a sua obrigação é dar volume. Ó, no face curta, aqui tem um exemplo, e falta volume interno, falta volume. Então, você precisa protruir o incisivo, distalizar o molar, disjuntar essa maxila, dar volume para esse paciente, tá? Então, a gente tem regras desse tratamento. Se ele é classe 2, nós vamos inclinar o incisivo para vestibular, né? Descompensar o incisivo superior. No face curta, nós temos uma alta prevalência de classe 2, divisão 2, né? Que é quando tem um apinhamento de lateral, canino. Usar um ortopédico funcional permitindo a extrusão dos dentes posteriores. Aqui é um paciente do livro do professor Dino Capelosa, de face curta, que ele mostra essa mecânica. Eu estou usando esse caso aqui porque ele me permitiu usar em aula e está no livro dele publicado. Observem como sobra lábio desse paciente. E tudo que tem que ser feito aqui é ganhar vertical. Então, se eu tenho um apinhamento, um caso como esse, eu não vou pensar de jeito nenhum de extrair o canino descido. Nós vamos disjuntar, protruir, distalizar, fazer todas as mecânicas possíveis para ganho vertical. Olha a tele dele. Olha como sobra de lábio comprime os incisivos, verticaliza o incisivo, né? Então, é um paciente que precisa de ganho vertical, tá? E nesse caso, o professor Dino fez o nivelamento 4x2, descompensando o incisivo superior, deixou ele de classe 2, divisão 2, classe 2, divisão 1, e usou depois um Bionator, né? Esse é um caso que está na nossa aula também. Temos vários outros aí de face curta, mostrando os tratamentos interceptativos na face curta, assim como em todos os outros padrões, né? Para que tenha ganho vertical, como o Nilmar falou. Né? Uma das vantagens do ortopédico funcional é você corrigir a sobremordida, ao mesmo tempo ter ganho vertical, extrusão posterior, que nesse paciente é muito importante para trazer ele para um padrão de crescimento mais favorável. Tá? Então, aqui os exemplos. Oi, desculpa, Nilmar. Nesses, mais importante ainda, né? Sem dúvida. Então, tratamentos e começou a rodar para mim. Pode ser a minha conexão, que não está muito boa. Sair aí da sua conexão, Nilmar? Perdeu? Ainda está. Eu estou aqui? Estou Ainda na sua está. conexão? Tem uma pergunta aqui da doutora Mayra. Como é o desgaste do doutora Bionator Mayra, no minha paciente? amiga de Salvador? Mayra Massuya. Ah, não. Então não é não. Outra doutora Mayra. Boa noite. Como é o desgaste do Bionator no paciente face curta? Então, Mayra, no face curta, geralmente, eu já peço um aparelho sem o acrílico na oclusal do posterior. Normalmente, no paciente horizontal, isso eu fiz um tratamento assim na minha filha, que é bem horizontal, tinha uma classe 1, eu não precisava fazer avanço, mas eu usei um Clamit nela, é o meu aparelho de escolha. Mas você também pode solicitar um Bionator, que aqui a gente chamou de Bionator, deixa eu achar aqui o slide aqui para vocês. Lá no padrão 2, desculpem voltar rápido assim, mas ele foi chamado, vai aparecer o slide aqui, não sei se é Bionator base,
Deixa eu achar. Só um pouquinho aqui, ó. Bionator base para face curta, se você observar, ele já vem sem o acrílico posterior, tá? Então, você já pode pedir o Bionator sem o acrílico. Particularmente, eu prefiro o Clamit, tá? Depois eu posso te mandar, me manda aí uma mensagem direto aí no meu Instagram, que eu mando uma foto para você do Clamit, que eu acho ele um aparelho mais fácil do paciente se adaptar. O Clamit é esse aqui embaixo, desculpa, ó, em azul. Ele tá aqui, ó. Esse é um Bionator base, sem o acrílico posterior, e esse é um Clamit, ele tem os fios aqui, os dentes se acomodam entre alças, né, que vão na palatina do incisivo, e esse arco vestibular, e aqui você tem um acrílico. Mas, particularmente, no face curta, eu já peço esses aparelhos sem o acrílico posterior, tá? Não sei você, Neomar, como é que você faz normalmente? Eu tenho usado um pouco mais o Clamit agora, justamente porque você comentou que tem essa facilidade. Eu estou gostando também. Eu acho ele mais leve para o paciente usar, né? E o que eu gosto do Clamit, que eu acho ele muito fácil de se adaptar. Eu acho o Bionator sem o acrílico posterior difícil do paciente achar a posição. E o Clamit, o paciente acha fácil a posição. Só que o Clamit também, gente, detalhe, ele pode vir com acrílico posterior. Então, quando você mandar para o seu laboratório, você tem que pedir expressamente que você deseja o Clamit sem o acrílico na oclusal dos dentes posteriores, tá? Tem mais E alguma fora que coisa o aí, aparelho Nilmar? vai ficando mais limpinho, né? Quando a gente vai desgastando, tem que dar polimento para não ficar muito áspero, né? Exatamente. Acumular muito tártaro, né? É, vai Tem ficando mais mais alguma feinho com o pergunta? tempo, né? O pessoal tá quietinho hoje, né? Tô olhando aqui. A gente Parece adora um que o monte de pergunta. pessoal tá tímido, né, Silvia? Tá entrando É. gente. e- Então, Nilmar, vamos lá. Então, já tem quase uma hora, né? Acho que o recado foi dado. Pessoal, essa live aí vai ficar disponível no Instagram do Orto Adultos, né? É um spoiler aí do nosso curso do Orto Kids, que é um curso, como eu disse para vocês, gravado, que tem 6 módulos, cada um com 6 aulas. Então, são 36 aulas que vocês podem assistir por um ano, tá? Fica disponível aí para vocês assistirem por um ano. E que eu tentei apresentar aí um resumão para vocês de toda da filosofia básica aí do nosso trabalho, tá? Tem uma pergunta aqui: qual aparelho estimula a respiração nasal? É o Bionator fechado. Na verdade, né, você pegou uma frase aí no que eu falei, que quando você usa um Bionator fechado, que é aquele Bionator que não tem o desgaste, não tem o espaço no acrílico na frente, ele impede o paciente respirar pela boca. Né? Então, inclusive, o paciente tem que desobstruir as vias aéreas, eu estou tentando achar ele aqui de novo, para favorecer o uso do Bionator fechado. Ó, eu vou inverter aqui de novo, ó, porque ele é um aparelho que impede a respiração bucal. O paciente que tiver obstrução de vias aéreas não vai conseguir usar, porque ele tem um acrílico contínuo aqui, ó, que impede respirar pela boca. E aí obriga o paciente a respirar pelo nariz, tá? Foi isso que eu falei em relação a esse aparelho, e a respiração nasal é muito importante para um crescimento adequado, né? Para que o paciente expresse da melhor forma possível o padrão de crescimento dele. Alguma outra pergunta aí, pessoal? Por enquanto, não. O Alexandre está falando que o link para a inscrição no curso está na bio, né, do Orto Adultos, Do Orto Adultos. Isso, e Ajudem que a divulgar aí. Pode falar. a inscrição é até o dia 20/11, né, nesse domingo da semana que vem, né? E ajudem a E divulgar aí a nossa live. legal. Como sempre, foi muito, muito esclarecedor e muito legal isso que você apresentou. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Espero também, gente.
Então, obrigada a todo mundo aí que esteve presente. Obrigada, Niomar. Desculpa ficar Obrigado falando aqui você. sozinha. E boa noite É um para todo prazer. mundo. E esperamos vocês aí no nosso curso OrtoKids. Tem o OrtoAdultos também, mas por enquanto as inscrições são para o OrtoKids, que está lá no link da bio lá do OrtoAdultos, tá bom? E a live fica gravada, tá? Para quem não teve a oportunidade de assistir, fica gravada no OrtoAdultos. Beijo, gente. Obrigada, Suzana. Esperamos você aí no curso, viu? Um abraço. Um Boa abraço a noite para todo todos. mundo. Indiquem os amigos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.